Já visitou alguma fábrica de tinta? Já entende, mas já viram como é que é um processo produtivo de uma tinta? São Paulo, não? Já visitaram? Então, eu vou explicar uma parte inicial, básica aqui, para quem nunca visitou, então para vocês terem mais ou menos uma ideia de quão trabalhoso é de se chegar no produto final a hora que vocês abrem a lata e utilizam o nosso produto, né? O nosso não, qualquer tipo de mercado. Existem dois processos que são os processos mais importantes na hora. Chega mais pertinho para não falar muito alto. Senão amanhã eu vou estar sem voz. Existe a produção da própria resina, que é a polimerização. Então precisa de brilhador, precisa de uma fábrica específica para isso. A Anjo hoje ela não tem uma fábrica de resina. Nós tínhamos no passado, mas pegou um pouco em 2017. Então esse processo hoje a gente não possui, a gente não tem. Então a gente compra a resina fora do mercado e nos fornecedores nossos. E o segundo principal processo é a produção ou a moagem dos pigmentos e das cargas minerais. Então esse processo a Anjo tem, a gente tem tanto o processo de moagem das cargas minerais quanto o processo de moagem dos pigmentos. A gente vai conhecer esse processo hoje. A gente tem um processo aqui que é o processo baseado e a gente tem lá na outra unidade automotiva o processo base solvente. Então, a hora que a gente estiver passando por lá eu vou explicar um pouquinho mais. Por que esse processo da moagem da carga mineral ele é importante? É esse produto que dá a cobertura da Anjo Mais que vocês utilizam. Alta cobertura, tinta com cobertura boa, ele vem desse processo que a gente faz, que é a moagem desses materiais, dessas cargas minerais. Então, na hora que a gente estiver passando por ali, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Os demais processos para a produção de uma tinta, eles são teoricamente fáceis, porque eu pego a resina, que eu tenho esse processo, eu pego a carga mineral, o pigmento, misturo dentro de um tanque junto com alguns aditivos, solventes, e a tinta está pronta para ir para o envase. Então, o processo final, que é a montagem da tinta que a gente fala, ele é um processo relativamente simples. O que é mais complicado é fazer a resina e fazer a moagem do pigmento da carga mineral. Dúvidas? Perguntas? Não tem perguntas? Vamos lá. Galera, agora estamos aqui dentro de uma parte da fábrica e o instrutor ele vai mostrar pra gente aqui a questão, né, como que é o procedimento aqui. Vou virar a câmera. Aqui é um dos processos de moagem que a gente faz para obter a cobertura de uma Anjo Mais, a cobertura de uma Anjo Total. O que a gente faz? A gente pega essas pedrinhas aqui, que a gente chama de carga mineral, a gente faz um processo de umidificação dela, então a gente coloca alguns aditivos junto com água e solventes, e depois que esse produto está pré-disperso, a gente passa por esse moinho aqui, ó, que é esse equipamento que vocês estão vendo aqui funcionando. Aí esse moinho aqui, ele vai, ou seja, quebrar essas pedras aqui em partículas bem fininhas, em partículas bem pequenininhas, e aí a gente consegue depois utilizar isso numa tinta, que a gente chama isso aqui de slurry, ou seja, é uma carga mineral que a gente obtém ela bruta, passa por um processo de moagem. Então aqui tem dentro desse moinho tem mais ou menos uns 4.000 quilos de esferinhas, bolinhas cerâmicas mesmo, que fazem a moagem disso. A gente consegue produzir algo em torno de 300 a 400 toneladas desse material aqui pronto depois para ser utilizado em tinta. Então depois que ele passou por esse processo, ele vira isso aqui, ó. Por dia. Não, por mês. Ele se torna esse líquido aqui, ó. Vocês podem vir aqui pertinho, tá? Só cuidado que tá quente, tá? Então ele se torna esse produto aí, ó. Pode filmar? Pode. E vem da onde? Oi? Vem da onde? A gente pega de vários fornecedores, tá? Então tem de Espírito Santo, Bahia, São Paulo, enfim, tem de vários lugares que ele vem. Mas vem pronto. Vem assim, vem nessa pedra aqui, ó.
Pronto, obrigada. Mas a origem dele que eu pergunto. É mineral. É extraído de mineral. Ela vai em aquecimento. Isso, daí ele aquece para poder se tornar esse produto aqui. Daí. Ó, daqui ele se torna esse produto ali, ó. E tem as esferas, com o Isso, aquecimento ele vai... isso aí. Aqui deve estar uns 95 graus mais ou menos, tá? Quanto mais esse material, melhor vai ser a cobertura. Isso aí. É isso aí. Quentinho. É quentinho. Aí assim, ó, depois que a gente faz esse processo aqui, esse aqui é basicamente a base das cargas minerais que a gente utiliza para todas as tintas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma emborrachada, eu uso essa base aqui e mais uns outros minerais, que daí são esses pozinhos aqui, que a gente mistura aqui também, depois joga para um tanque de armazenamento e na hora que vai montar a tinta a gente coloca essa carga mineral, esse slurry que a gente chama, é da Anjo Mais, esse é da emborrachada, esse é da Toque de Pétalas, esse é da Total, esse é da massa corrida, esse é da textura. Enfim, dependendo do tipo de produto que a gente vai utilizar, que a gente vai fazer, a gente ainda faz uma completagem com outro mineral. Então assim, esses produtos aqui, o que eles trazem de benefício para uma tinta? Cobertura, rendimento, resistência ao atrito. Então uma tinta para piso a gente usa um quartzo, que é um material que vai junto com esse outro slurry aqui. Enfim, daí a gente vai modificando a composição dela para obter a tinta que a gente quer no final. Aí no caso desse mineral é só pra linha a base d'água? Só para base d'água, só para base d'água. O base solvente a gente vai conhecer lá embaixo, que daí é um outro processo. Todo esse processo aqui, para vocês terem uma ideia, ele é automatizado. Então a gente tem todo o controle dele nesses painéis. Então alguns processos hoje aqui na Anjo, eles são manuais, mas a grande maioria tudo é controlado por um CLP, por um computador que faz todo esse processo. Então o operador, ele vem aqui, ele vai olhar, eu vou ver como é que está. Ele vai vir aqui, ele vai olhar como é que está a rotação do motor, como é que está a dosagem da pré-mistura, como é que está a dosagem do aditivo e a maneira com que ele vai modulando esse processo, ele vai analisando esse produto para saber se o produto está saindo conforme ele quer, conforme ele precisa estar na especificação, que é o que nós vamos conhecer depois lá no laboratório, beleza? Então é tudo controlado, a gente consegue saber qual é a vazão que está de produto, qual é a temperatura que está de produto, enfim, a gente precisa ter todo esse controle para que no final, na hora que a gente for misturar esse produto com a resina, com o pigmento, com o aditivo, a gente tenha a Anjo Mais, a Anjo Total, a emborrachada na especificação que ela precisa estar. Mas dúvidas? Vocês operam 24 horas, 3 turnos? Não, são 2 turnos aqui, das 5 da manhã às 10 da noite. Tá? Do lado de lá a gente tem a produção então de massa corrida, textura, massa acrílica. Esse produto vai também na massa corrida? Vai também. Vai em todos. Vai em todos os produtos. Isso aqui é a base para todos os produtos da linha imobiliária. Base água, tá? Base água. Então aqui a gente faz toda a produção da massa. Aqui ele tem a... Oi? Massa de titânio, tá vendo? Não, só carga mineral. Aqui é um processo um pouquinho diferente. A carga, ela já vem num tamanho de partícula que é esse aqui, certo? Ele não vem assim em pedra, mas ele vem mais ou menos assim. E aí nesse equipamento, nesse tanque, naquele tanque, a gente faz essa moagem. Não tem esferas, aí são discos de cortes mesmo que a gente faz. Porque na massa corrida eu não preciso de uma cobertura elevada, porque eu já vou dar uma camada muito alta dela. Então não precisa chegar numa micragem tipo de 1 micron, 2 microns de tamanho de partícula da carga mineral, porque depois, na hora que eu for aplicar ela, eu já vou deixar uma camada maior. Então não precisa disso. Então é um processo um pouquinho diferente, tá? Aí no caso lá, ela muda de estado também, sai líquida. Isso aí, sai líquida também.
E aí depois a gente completa com os aditivos, com as resinas e no final a massa sai e aí a gente manda pro invase, que é o produto que vocês conhecem lá depois da hora que vocês forem usar. Lá no final vocês fazem virar pó de novo. É isso aí, é isso aí. Volta para isso aqui de novo. É isso aí, é isso aí. Quanto que é a produção por tempo, assim? Quantos baldes de massa coisa que dá pra fazer? Aqui a gente faz algo em torno de 7, 14, 21, 50 toneladas dias de massa. 50 toneladas dia. 50 toneladas dia de massa. Só com essa máquina. Só com essa máquina aqui, aquela lá faz mais 20. É massa demais. É bastante. Vocês operam segunda a sexta ou domingo? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Show de bola, hein? Produção trabalha nem sábado nem domingo. É uma das ações que a Anjo faz. A outra ação é cuidar de todo o resíduo que ela gera. Então aqui nessa unidade a gente tem a água que a gente usa para fazer limpeza de tubulação, limpeza de tanque, limpeza da fábrica, o chão. E toda essa água ela vem para esses tanques aqui, ó. Para essas caixas d'água aqui, certo? Então é uma água suja, é uma água realmente que ela está muito contaminada. Então a Anja ela faz todo esse tratamento da água. Então ela puxa para esses tanques aqui e a gente faz um tratamento físico e um tratamento químico dela e no final ela sai limpinha de novo para a gente reutilizar no processo. Então a gente nem descarta essa água, a gente nem joga pro meio ambiente. Então a gente pega essa água e reutiliza para o quê? Para lavar de novo um tanque, para lavar uma tubulação de novo. Então essa é uma preocupação muito forte, muito grande que a Anjo tem com o meio ambiente. Aqui a gente tem a água que ela está mais ou menos no processo de decantação. Então aqui é o lodo que a gente está gerando e aqui a água ela já está começando a sair mais ou menos limpa. No final ela sai realmente transparente e limpa de novo para a gente reutilizar no processo. A gente pode jogar essa água para o meio ambiente? Pode, não tem problema nenhum. Só que para consumo humano ela não pode ser utilizada. Porque existem alguns parâmetros físico-químicos, DBO, DQO, enfim, alguns outros parâmetros que para consumo humano ela não pode ser utilizada. Porém na fábrica a gente utiliza até para descarga de banheiro, para limpeza de banheiro, para esses tipos de situações. Então essa é uma preocupação muito forte que a Anjo tem na hora também de destinar esse resíduo. Isso acontece também com o base solvente. Então todo o solvente que a gente utiliza para fazer a limpeza de um tanque, de uma máquina, a gente manda para uma empresa, ela recicla esse solvente e manda para a gente de novo. E a borra que gera, porque ela gera uma borra, a gente traz de volta e refaz uma tinta. Então a gente faz uma tinta mais econômica. E aí a gente às vezes doa para uma empresa que quer fazer algum trabalho, ou até mesmo a gente consegue vender também para alguns clientes que pedem esse tipo de produto. Legal. E essa borra? Essa borra aqui a gente ainda não conseguiu trabalhar com ela aqui internamente, mas o laboratório a gente está buscando uma forma. Então a gente joga nesses tanques aqui, ó, ali atrás de vocês, e isso a gente manda para um aterro. É, porque aqui a gente tem um material que é o pessoal varre o chão, então tem pedra, tem sujeiras que a gente ainda não conseguiu separar no processo. Mas a gente está trabalhando para conseguir reutilizar e fazer algum produto. A base do solvente é muito mais A base do complexo solvente lá, é né? muito mais complexo. Certo? E o trocador de calor da fábrica, o sistema da fábrica é a mesma água? É a mesma água. É a mesma água. É a mesma água. Isso aí. A gente reutiliza toda essa água aqui para o nosso processo interno. A gente não joga nada para o meio Aí, ambiente. se fosse descartar, tipo, depois desse tratamento no rio, tranquilamente. Tranquilamente, poderia descartar. Mas a gente opta por reutilizar aqui, né? Galera, eu coloquei o microfone ali no instrutor aqui, que tá gerenciando nós aqui na parte técnica. Então, o que ele falar, o áudio vai ficar perfeito. A gente já passou em algumas partes ali, vou colocar nos stories. Tudo certinho por sequência para não ficar confuso. E agora ele vai falar outra parte de produção e eu vou estar virando a câmera aqui, posicionando o microfone para ele. Então assim, depois que a gente tem todos esses materiais prontos, a resina pronta, o slurry pronto, a gente vem para a montagem dela, que a gente começa a colocar a resina na quantidade que precisa ser colocada, o aditivo na quantidade que tem que ser colocada, aí ele vem tudo por essas tubulações ali, ó. A gente tem esse processo aqui, que a gente chama de processo móvel, que a gente faz pequenos volumes, tipo 2.000 quilos, 1.500 quilos, e a gente tem o processo que faz os grandes volumes.
que aí tem 20 mil litros, 5 mil litros e 7 mil litros, tá? Então o pessoal, o formulador, pode vir aqui mais perto, ó. Ó, por exemplo, aqui ele vai fazer uma tinta acrílica premium verde musgo anjo mais. Então, ou seja, ele tem a receita dela, que é os materiais que vêm, água, solventes, a carga mineral, o slurry, a resina, e aí ele dosa tudo por essas tubulações aqui. Então ele vem ali, dosa pela quantidade que vem, então ele tem a receita aqui, depois ele leva para o dispersor. Ó, ele leva pro dispersor, que nada mais é do que uma batedeira gigante, e aí ele mistura tudo aqui pelo tempo que precisa. Depois que ele faz isso aqui, ele manda isso aqui pro laboratório analisar, para saber como é que esse produto tá, certo? Se vocês quiserem filmar. Diz uma coisa, na ponta lá eu sempre tenho, eles me dão base A, B e C. Qual que é a diferença disso aqui? O que vai me dar de diferença? Tá, depois eu já vou explicar lá, tá? Tá. Como vocês limpam entre uma cor e outra? A gente faz toda a limpeza com aquela água que eu mostrei lá. Isso, tem que ser bem limpinho, para que senão... Mas aí tem vários tonéis desses. Tem, a gente tem... Ó, esse aqui é o 22, ó, mas tem mais, tem 40 e poucos, entendeu? Então, depois que a tinta passou lá pelo laboratório de controle de qualidade, ela vem para o setor de invase, tá? Então é aqui onde o pessoal faz todo o processo de invase, lata, galão, enfim, todas as tintas elas passam por esse setor. Então a gente tem a máquina que só invasa galão, a máquina que invasa lata de 18, enfim, daí aqui fica todo o setor de invase, tá? Posso filmar? Pode. E aí, como eu comentei com vocês, aqueles tanques lá são os tanques de maior volume. Então lá a gente faz selador, faz ancho mais, enfim, faz todos os produtos que saem em grande quantidade, tá? É naquela parte lá de cima. A parte aqui da tinta caindo foi impossível segurar todo mundo. Se quiserem filmar, pode filmar. Pode filmar. Eu não tenho noção que era tão manual assim, essa parte do processo. Aqui sim, essa aqui ela já é mais automática, tá? Ele só vai colocando a lata e ela vai puxando. Imagina uma máquina dessa cheia de milkshake e a gente embaixo. Falando de grande volume, tem embalagem maior do que essa? Não, essa é maior, essa é a maior. A gente tem tambor, mas é só para empresa daí, né? Uma construtora, ela quer um grande volume, daí a gente vaza tambor para eles, né? Então também o transporte é muito difícil, Isso, né? Na hora de pintar, fica muito pesado. Sim. Lauro, vamos? Chama o povo aí. Deixa eu te apresentar, né? Não, princesa? Falando, o selador tem menos o quê? Resina. Resina. Selador, sabe o slurry que a gente viu saindo lá? Aquele é basicamente aquilo lá. É só aquilo? É só aquilo lá. Laboratório de controle de qualidade, tá? Então, todos os processos que vocês viram lá, enfim, desde da moagem do slurry até a montagem da tinta final, existem etapas durante esse processo e a etapa principal é essa etapa aqui, que é o controle de qualidade. É aqui que eles liberam a tinta da maneira com que ela tem que chegar até vocês. Então, vocês viram lá a ordem de produção e atrás dela, ou na frente, tem as especificações. Ou seja, cada teste que eles têm que replicar aqui e as faixas que esses testes precisam estar de acordo. Então, a gente tem cor, viscosidade, pH, cobertura, brilho, secagem, trinca, densidade, aplicação, bolha, enfim, tem uma infinidade de testes que a gente precisa aplicar em cada lote feito ali, em cada processo feito ali, e ele precisa estar dentro de uma faixa, para que na hora que vocês recebam a emborrachada lá, ela tenha a impermeabilização que ela tem que dar, a viscosidade que ela tem que dar, a cobertura que ela tem que dar. Então, aqui que o pessoal faz todos esses testes é nesse setor aqui, o Laboratório de Controle de Qualidade. Um dos principais testes que a gente tem é o ajuste de cor, certo? A cor
que é realmente aquilo que o consumidor final ele vai perceber depois que a tinta está lá na parede. Então isso é um teste que a gente faz aqui, é uma análise que a gente faz aqui e que ela é de muita importância. E a gente utiliza, no caso, esse equipamento aqui, que é o espectrofotômetro, certo? O espectrofotômetro, ele mostra pra gente aonde que essa tinta tá, a cor que ela tá e o que a gente precisa fazer para corrigir essa tinta. Então ele nos dá essas informações aqui, que é esses gráficos que estão aqui, e através disso o colorista, certo, que é o Alan, que é o responsável aqui por essa análise, ele vai olhar todos esses gráficos, ele vai olhar todas essas informações e aí ele vai voltar na produção e ele vai fazer o ajuste que ele precisa fazer. Então, por exemplo, vamos pegar esse azul que vocês viram lá. O Alan vai vir aqui, vai fazer uma extensão nessa cartela, certo? Ele vai fazer o push aqui, ele vai medir nesse espectro aqui e aí ele vai me dar esses valores aqui, ó. Eu tenho o DL, o DA, o DB, o ΔC, o ΔH e o ΔE. Ou seja, todos esses valores aqui que ele me dá, de menos 0,09, menos 0,09, 0,67, é a coordenada geográfica onde essa minha tinta está. O que a gente faz? A gente tem o nosso círculo cromático, certo? Que ele é uma esfera, aqui ele está numa outra dimensão, mas se a gente olhar é uma esfera, o círculo cromático, onde a gente tem 3 dimensões. O L, que é o quanto mais claro, branco, ou mais escuro, preto. Eu tenho a dimensão do A, que é o quanto mais verde essa minha tinta está. Então, se ela dá negativo o valor lá no espectro, quer dizer que essa minha tinta está mais verde. O quanto mais vermelho ela está, aqui é vermelho, tá? Porque já desbotou, tá? Mas é vermelho, tá? O quanto mais vermelho ela está, então se o A, o valor do A lá me dá positivo, quer dizer que ela está mais vermelha. E o quanto mais azul ou mais amarelo ela está. Isso aqui é as cores primárias. Então, ou seja, depois eu ainda tenho as cores secundárias, mas o espectrofotômetro ele lê isso aqui. Então, o Alan foi ali, mediu o azul. Esse azul ali, eu não sei se é o azul, tá? Deixa eu ver aqui qual é. Não sei qual é a cor. Mas enfim, ele me disse que o meu DL, ele tá menos 0,09. Então, se ele está negativo, ele está o quê? Mais escuro. Ele disse que o meu DA está menos 0,09. Então, ele está mais azul. Mais azul. Não, é o A. Desculpa, é o A. Então, ele está mais verde. Ele disse que o meu DB está 0,66 positivo. Então, ele está amarelo. E aí, depois, ele junta tudo isso aqui e ele me dá o ΔE. O ΔE é a mistura de tudo isso e é o que o nosso olho humano consegue ver. Ele consegue ver esse azul aqui. Então, a mistura do amarelo, do azul, do verde, dá esse azul. O nosso olho humano, ele consegue identificar acima de 1. Acima de 1 eu consigo ver uma diferença de cor. Então, se eu tenho esse azul aqui, que está na cor certa, e eu puxo do lado um azul, que o ΔE dele está tipo 1,5, eu vou ver a diferença de cor. Abaixo disso, a gente já não consegue enxergar. Porém, a Anjo, ela estipula que o ΔE dela tem que ser abaixo de 0,5. Então, ele só vai liberar essa tinta aqui para a produção envasar na hora que tiver 0,5. Aqui ele está 0,67, ele não libera. Então, ele vai fazer um ajuste, porque talvez o DB aqui ele precisa ajustar um pouquinho mais, jogar mais para o azul. Ela está muito amarela, então ele vai ajustar, ele vai jogar mais para o azul, até chegar a 0,5. Então, até a qualidade liberar, essa tinta permanece no misturador. Fica ali. Só sai dali depois que passa pelo teste. Isso aí, depois que passa por todos os testes. Lá na loja esse cálculo é feito no sistema tintométrico também? Daí é o laboratório de P&D que faz aqui, entendeu? Aí depois a gente vai conhecer ali em cima o sistema tintométrico. Ah? O que é isso? É o nosso colorante. Ah, não. É a retenção. E vocês pigmentam... Calma aí que eu já vou explicar isso, falei. Quantas cores? Esses pigmentos são os principais aqui. Isso aí. A gente tem 2 tipos de linha de produtos, né? A gente tem as tintas que a gente chama Red Mix, que é as tintas que saem daqui, da fábrica já pigmentada, e tem o sistema Aquarelas, o nosso sistema tintométrico. Aí esse é o lojista que pigmenta lá. E esses pigmentos são vocês? A gente faz aqui. Então, todo... São vocês venderem esses pigmentos? Sim, a gente vende. Não. Ah, tá. Esse aí é um outro assunto, depois a gente conversa. Tá no forno. Ah, por favor, né? Porque eu tô falando disso há um tempão.
Não, esse aí hoje a gente só possui esse aqui, né? Que é o colorante de máquina mesmo, né? Que é o lojista que compra, mas, né? Aí, no caso, esse aqui vocês fabricam e vendem pro lojista. Isso aí. Show de Isso aí. bola. Só que ele tem uma concentração maior porque ele precisa pigmentar uma cor azul dessa aqui, enfim, ele precisa ter uma concentração maior. Esse outro que vocês compram, que é o do nosso inimigo, que eu sei que vocês compram no nosso inimigo, hein? Ele estava com a dúvida sobre que vocês é base A, B e C. Né? Isso. Explica pra gente um pouco como é que funciona em relação talvez até a precificação, qual que vai ser mais caro. A gente vai conversar ali no P&D, ali em cima a gente conversa daí. Então, todos esses produtos, tanto base A, B e C, colorante e tinta, eles passam por esse teste de cor. Então, a nossa base também, a gente só libera a base a partir do momento que ela está dentro da cor específica, porque ela vai pigmentar 1.800 cores. Então, ela precisa estar de acordo para que as 1.800 cores consigam ser pigmentadas. Tá, então, esse teste aqui é o, digamos que mais tem importância na hora que a gente vai analisar um produto para liberar para o envase. Depois a gente tem todos os outros testes. Quem é que vai explicar ali? Fala baixinho, pessoal, quando costuma lá tirando esse corante aqui pra mim. Eu ia perguntar isso. Quem quiser. De R$1.000 para cima. Aqui a gente tem os nossos técnicos que trabalham. A gente tem a Helena, Cecília e o João. Gente, esses aqui são os nossos influenciadores, tá? Da linha imobiliária, eles que ajudam e muito a gente a divulgar os nossos produtos, trabalham, gostam dos nossos produtos. Então, assim, é esses caras aqui que vocês têm que tratar bem, porque é eles que liberam a tinta boa que vocês utilizam lá, tá? Olha, Helena. Bom dia, pessoal. Aqui a gente faz todas as tintas e complementos, todos vêm para cá, onde a gente faz análises de viscosidade, densidade, cobertura, conforme a linha permite, né? Igual tintas. A gente faz um teste bem importante que é o de cobertura, para saber se essa tinta vai ter uma boa cobertura ou não. A gente vai ter sempre um padrão. Podem chegar aqui mais perto, gente. Vem para vocês verem ali para... E aí a gente utiliza sempre um extensor. Esse equipamento é mecânico, então ele faz com que toda a cobertura fique uniforme durante na cartela. Então vai ter uma parte com mais tinta, outra com menos tintas. Então a gente tem sempre o padrão que a gente vai utilizar. E a nossa amostra vai ter que estar conforme. Esse extensor que ela está utilizando ali, ele representa mais ou menos uma demão de tinta, tá? Então são 100 microns, é como se estivesse passando uma demão com um rolo na parede, tá? Aí são duas marcas de estilo da loja, né? O que você colocou primeiro é o padrão e o segundo da amostra? Essa que a gente chama de cartela vai para a estufa e depois que ela ficar seca, a gente vai no espectro e a gente consegue analisar se esse produto está com uma boa cobertura, como é que tem alguma diferença também de tonalidade, que está mais iluminadinha, se tem algum ponto, algum problema. Aí faz o teste por demão, com todas as demãos, ou Isso aí. uma só? Não, é uma demão só. Aí, esse teste aí é de que tinta? Essa branca Essa que você aqui está é a testando? creme total fosca. Show. E aí a gente também faz análise de viscosidade, que esse aparelho, ele vai medir como é que a tinta está, se ela está com uma viscosidade maior, uma menor, ele também trabalha de forma automática, assim. Assim que ele parar, ele vai dar um valor de quanto está a viscosidade para a gente avaliar como se o produto está certo. Isso aí. No Aí a caso, Pode falar. no caso da tinta emborrachada, que a gente sabe que tem toda uma resistência, esse teste de resistência é feito por vocês aqui também? Esse que a gente não faz aqui também. E aí a gente também tem a resina multiuso, é um dos produtos que a gente faz a viscosidade da forma diferente, que é utilizado esse equipamento que a gente mede em segundos. Como ela é uma viscosidade muito baixa, esse equipamento aqui ele não consegue pegar. Então ele só consegue pegar acima de 30, 25 kUs para cima. Como ela tem uma viscosidade muito baixa, a gente precisa utilizar um outro equipamento para fazer essa medição. Aí a gente solta o cronômetro e a gente vai saber o tempo que ele vai levar para esse resultado estar parado. Como que é feito o teste de elasticidade? Você Ah, sabe que ela já está num ponto bom. existe um outro equipamento que ele não está aqui nessa unidade, ele está lá na print que vocês não foram conhecer, que é o tensiômetro que a gente diz. Ali em cima eu mostro para vocês, a gente faz uns corpos de prova, tipo uma gravatinha mesmo, a gente coloca no equipamento e o equipamento vai puxando, ele vai esticando até arrebentar. Na hora que arrebenta, ele mostra para a gente qual foi a elasticidade, qual foi a tração e qual foi o limite máximo que ele conseguiu chegar
e o limite que ele consegue retornar. Então a gente consegue ter todos esses valores. Então, mas depois a gente vê lá em cima. Vocês têm pedaços dessa tinta para a gente poder fazer esse teste? Porque Tem. está viralizando aí de outras marcas e a gente tem que fazer também. A gente preparou para vocês ali. Show, show. Legal. Qual que é a espessura dela? De 4 demão, um elástico. 4 demão com rolo? Tu vai ter algo em torno aí de 300 microns por aí. Entendeu? Isso aqui, o que vocês viram, é 100 microns. Então é uma demão. Então imagina eu aplicar 4 vezes aqui em cima. Então vai ter 400 microns. Porém aqui dentro eu tenho solvente. O solvente vai evaporar e vai ficar só os sólidos nela. Então diminui aí uns 50 microns do final. Então vai ter uns 300, 350 microns mais ou menos de camada final. É 0,3 milímetros. Tá? Como ela comentou, esse teste aqui é o teste de cobertura, né? Como que a gente sabe que esse produto ele está saindo com uma cobertura conforme a gente quer? Aquele equipamento lá ele também faz essa medição. Então a gente mede no branco primeiro, porque eu vou ter 100% da minha cobertura, e depois eu meço no preto. E aí é o preto que vai me dizer se ela cobriu 50%, 30%, 100% ou 70%. Os nossos produtos a gente libera numa faixa de 98,5% de cobertura. Então, todos os nossos produtos que a gente libera é em torno de 98,5% de cobertura. Ou seja, na hora que secar isso aqui, vai ter que quase tapar esse preto. Se não tapar, se não chegar nesse valor, o laboratório manda para a produção uma correção, ou do slurry que vocês viram lá, a carga mineral, ou do titânio. Nesse caso aqui, como é um produto prêmio, a gente faz a correção com titânio, certo? Não saiu conforme a lavabilidade, volta para a produção, a gente corrige com resina, enfim, faz todos os ajustes que precisam ser feitos. Só sai daqui na hora que a especificação, que está lá na ordem de produção que eu mostrei para vocês, está de acordo. Senão então, não sai daqui. No caso, já que você falou da linha Premium, a Fosco Total e a Anjo Mais, então tem a mesma cobertura, só muda... A Anjo Mais tem um pouquinho mais de cobertura do que o Total. Tem mais. Queria saber Por quê? se era porque só a gente... a rendabilidade dela ou se era a cobertura. Não, porque a gente dilui 60% ela. Aqui a gente faz o produto puro, tá? Sim, então a gente sempre pensa depois na hora que for colocar água. A gente também faz esse teste. Mas quando a gente analisa ele puro. Então o Anjo Mais, se tu aplicar ela pura, ela sempre vai ter uma cobertura muito maior do que o Anjo Total. Agora explica por que a Anjo Mais não tem quartinho de lata. Daí... É porque não faz sentido. Você fez a pergunta, no rolo ou outras ferramentas? Então, eu quero um equipamento Airless. Tem diferença grande? Tem, bastante. Daí se tu for aplicar 4 demãos, por exemplo, de tinta emborrachada com wireless, tu vai ter 4 milímetros de camada. Vai ter muito espesso. Então, por isso que a gente indica, quando for a emborrachada com wireless, uma demão cruzada ou 2 demão cruzadas, tu tens aí quase 1 milímetro de... Já é suficiente. Tem quase 1 milímetro. Já. A gente recebe ela naquela pedra. Antes de passar pelo moinho, a gente tem esse produto aqui, ó. Vocês veem que a cobertura dele está muito baixa. Depois que ele passa por todo aquele processo, todo aquele moinho, ele se torna esse produto aqui, ó. Então é esse processo que a gente faz lá. Mas como que eu sei que o produto está conforme eu quero que ele esteja? Eu tenho esse equipamento aqui, certo? É um equipamento de analisador de tamanho de partícula, então eu consigo saber qual é o tamanho que a pedrinha tá ficando. Então é nesse equipamento aqui que a gente faz todas essas medições. Então se a gente pegar, por exemplo, esse cara aqui, antes de passar no moinho, tá vendo essa linha verde aqui, ó? Essa linha verde aqui é antes de passar no moinho, ele está algo em torno de 30 microns. Então ele não está ainda de acordo como eu quero. Então o pessoal vai lá, faz todo o processo, moagem, tira uma amostra de novo e aí eles analisam de novo e aí a gente chega aonde a gente quer. Tá vendo que ele está em torno de 1 micron, 2 microns. Então, ou seja, esse equipamento que ele consegue identificar a partículazinha mesmo. Ele vai lá e ele vai medir o tamanho dela. Ele está 1, está 2, está 0,5, enfim. Aí através desse teste aqui, dessa análise, é que a gente libera o produto para a produção. Então aí acaba que diariamente vocês fazem esses testes, né? De hora em hora. Esse aqui é de hora em hora. No caso, Às vezes, então funciona assim. às vezes até de 5 em 5 minutos, porque tu imagina, eu tô com um produto lá, só para vocês entenderem, é fluxo contínuo. Ou seja, tem produto entrando e produto saindo. Entendeu? Não é batelada. Existem 2 tipos de processo numa indústria química. O processo batelada, que eu coloco tudo dentro do tanque, bato e tá pronto. E tem o processo contínuo. Está entrando o produto de um lado, produto do outro e saindo o produto pronto. Então aquele processo lá é fluxo contínuo. Então
O operador veio aqui, fez a análise e viu que está 6 microns. Na hora ele tem que correr, fazer o ajuste que precisa ser feito, botar mais aditivo, botar mais produto, enfim, aumentar mais a rotação, aumentar mais a temperatura. Rapidamente ele vem aqui e analisa. Opa, voltou para 1 ou para 0,1. Aí ele continua o processo. Depois ele vem aqui, certifica de novo se continua assim. Se saiu fora disso, ele tem que correr de novo, fazer a análise e voltar para o processo. E por ser contínuo, na hora que ele está vindo fazer ajuste, alguma das latas saem com essa diferença? Não, isso aí é o produto lá, tá? É lá, o primeiro produto que a gente viu. A tinta é batelada, é processo batelada. Tá. Ela fica paradinha lá até sair do laboratório. Enquanto o laboratório aqui não libera, ela fica paradinha lá. Aquele lá não, aquele lá é fluxo contínuo. Aí na hora que ele está fazendo essa análise, enfim, tem todo o processo que ele faz de manejo de tubulação, faz um bypass, que a gente fala, fica jogando o produto para o próprio tanque mesmo. Na hora que ele ajustou, ele libera a produção de novo. Não precisa parar o ciclo, Não. Porque assim, para ele parar um equipamento daquele lá, depois para retomar de novo, vai alguns dias. Vai alguns dias. Botou na lata, já pode... Foi embalado na lata, pode usar, né? Não tem tempo de espera aqui. Não, aí já pode usar. Isabelle, tem o Igor, tem a Aline, tem a Érica, que está lá dentro da salinha, tem a Cat. É isso, né? Viu, né? Falei todo mundo, né? Então é que esse pessoal que faz todo o desenvolvimento. Então aquilo que vocês pedem, o xadrezinho que vocês estão pedindo, os produtos, enfim, é essa galera toda aí que... tá saindo, tá aquele que tá, aquela lá que está fazendo, que está lá no computador, ó. Então aqui é onde o pessoal faz todas as misturas, faz todos os processos, desenvolve, cria todas as especificações, cria análises, pensa em coisas diferentes, enfim, é esse laboratório aqui que faz todo esse trabalho. Então, basicamente, a gente coleta todas as matérias-primas, né, traz para cá e aí eles ficam aqui fazendo bolo aí, ó, misturando, criando, aplicando. Então, é aqui que o pessoal faz todo esse trabalho. Certifica todos os nossos produtos no PSQ, né, no Programa Setorial da Qualidade. Então é aqui que a gente faz todos os testes conforme a norma pede. Então resistência, lavabilidade, abrasão, absorção, tração, secagem, enfim, tem todo um número de normas que a gente precisa seguir. Então isso aqui, a Kathleen que trabalha aqui, é só isso aqui que ela precisa fazer. Então, isso aqui são todas as normas que a ABNT exige, né? Que a gente precisa, ó, execução de impermeabilização, cobertura, determinação de espessura de película, enfim. Tem todas as normas que a gente precisa seguir, que a gente precisa certificar de que o produto que a gente está mandando lá para a produção está de acordo com o que o mercado precisa e com aquilo que a gente quer. Então, não é simplesmente a gente misturar 3, 4 produtos, manda para a produção e deu, acabou. Não, a gente tem que seguir todo esse livro de normas aqui que precisam ser seguidas. As especificações elas precisam estar de acordo com isso aqui, por quê? O programa do PSQ de 3 em 3 meses, um auditor vem até a fábrica, ele coleta todos os produtos, ele manda para um laboratório sem identificação nenhuma, e esse laboratório ele vai fazer todos os testes que a Cat fez aqui, ele vai repetir lá, e aí ele vai emitir um certificado, ele vai emitir um laudo dizendo os produtos que a Anjo tem estão de acordo com a norma tal. Dia do terror, né? É isso aí. Então, é diário os testes que a Cat faz aqui. Todos aqueles testes que vocês viram lá embaixo, que a Helena mostrou, é feito lá. Fora aquilo lá, tem mais esses testes aqui. Tem mais tudo isso aqui que ela precisa fazer. Então, todos os lotes que saem, eles passam por aqui e aí ela faz realmente todas as análises aqui e vê se está de acordo com o que precisa ser feito. É aqui que tem a... Já vai ver. Então, assim, só para vocês entenderem, não sei se vocês já viram, alguém já viu um teste de lavabilidade? Hã? Só nos vídeos? Então, o que acontece, né? Esse é o principal teste onde a gente identifica como é que está a resistência e a durabilidade desse produto. Então, ela faz uma extensão da cartela. Também aqui representa uma demão de tinta, né? Então, ela deixa secando aqui nessa sala durante 7 dias,
Por que tem que ser dentro dessa sala? Porque aqui dentro a gente tem temperatura e umidade controlados. Lógico que agora com essa montoeira de gente aqui, a sala já desregulou, né? Mas a gente tem então esse controlador aqui, tem medidores aqui, tem medidores pelo teto, onde ele me diz qual é a temperatura que está aqui dentro, 25 graus, e qual é a umidade, 64. Então, ou seja, aqui dentro tem que estar 25 graus, mais ou menos 2, então ele pode variar entre 23 e 27, e a umidade tem que estar 60%, mais ou menos 5. Como a porta está aberta, porque a gente tem aquela antessala ali, já está entrando uma certa umidade aqui, então ela já está aumentando. Então vocês podem ver que aqui ó, já tem esses dois botõezinhos ligados, que ele já está tentando controlar o ambiente que está aqui dentro, pela quantidade de pessoas que está aqui. Então ele já está tentando fazer esse trabalho. Só pode entrar no máximo 3 pessoas aqui. Mas a Cat vai me matar. A Cat vai me matar, porque assim, se a temperatura e a umidade está desregulada, ela para tudo. E tudo que ela tinha feito, ela joga fora e faz tudo de novo. Você não fez nada não, né, Cat? Tá aquilo lá tudo inteirinho pra ela fazer, aquela prateleira inteira lá, ó. Então, esse aqui é o de lavabilidade. Então ela faz o push da tinta e deixa 7 dias aqui secando. Então só depois de 7 dias que ela vai pegar essa cartela aqui. Deixa eu... Vai botar nesse equipamento aqui. Ela vai botar nesse equipamento aqui. Certo? Aí aqui a gente tem... Eu nunca acho, tá, gente? Ah, aqui. Aqui a gente tem esses dois componentes que vai junto com o teste. Que é uma escova, certo? Uma escovinha. E a gente tem a pasta abrasiva. Isso aqui é como se fosse um sapóleo mesmo, tá? Algo que vai realmente agredir a tinta. Aí ela coloca... Deixa eu só... Que ela vai realmente agredir a tinta, que é para ver realmente se a tinta vai resistir ou não. Além de tudo isso aqui, é colocado um calcinho embaixo dela aqui ainda, ó. Ou seja, para ter aquele ressalto. Então, na hora que a escova passar aqui... Será que a gente consegue ligar? Esse aqui tem que ligar a estufa, tem coisa dentro, tem que ser aquilo lá. Tem que ser esse aqui? É esse aqui? Vai dizer, eu amo quando tem Então, né, a gente bota todo esse aparato aqui junto com mais uma quantidade de água para a gente também umidificar a película e realmente agredir a tinta. Então, é muito agressivo. É a água, o sapóleo e mais o calcinho embaixo, entendeu? Aí ela pega, vai ligar o equipamento e ele vai ficar lavando, simulando realmente alguém lavando essa tinta. Então, cada vez que ele vai e volta, ele conta um ciclo, ó. E assim ele vai indo, Felipe, no caso, esses testes provam a lavabilidade. Isso. Por que vocês não vendem a tinta como lavável? A gente tem a nossa toca de pétalas. Sim, mas tipo assim, esse teste aí é feito em todas. É que lavável, ele é um termo que remete a tirar mancha da parede. Tu entendeu? E não resistência. Isso aqui, ele me diz o quanto que a minha tinta vai resistir na hora que eu for lavar a parede, mas ele me diz a durabilidade dela. Então, ou seja, uma tinta que resiste 40 ciclos de lavabilidade, que é um standard, eu vou ter 2 anos de durabilidade. Um prêmio que resiste 100 ciclos de lavabilidade vai me dar 5 anos de durabilidade desse produto depois aplicado. Entendeu? Por isso que vocês não vendem hoje a tinta como lavável. Porque o consumidor final, ele entende que lavável é sujou, eu vou lavar, vai sair a mancha. Entendeu? Eu sou consumidor final nesse sentido. Então, e aí por isso que a gente tem a nossa toca de pétalas. A toca de pétalas tem esse apelo. Tu vai limpar fácil ela. Vocês não pensam em fazer isso com a tinta fosca, por exemplo, a Anjo Mais, que a gente já sabe que ela é uma tinta, eu já sei que ela limpa fácil. Anjo Mais limpa fácil? O fosco é complicado de limpar. Mas mesmo assim, eu faço as artes em parede, eu estou fazendo lá, faço um círculo, por exemplo. Aonde está fora, que é uma tinta que o cliente usou, enfim, eu não consigo limpar. Em cima da Anjo, eu limpo. E é a fosca. A Anjo Mais eu sei. A Anjo Mais é o produto que a gente entende que é o que mais suja. Porque é o nosso produto mais fosco que tem. Porque assim, vamos lá. Quanto mais fosco, mais pega de sujeira ele tem e mais difícil é de tirar essa sujeira. A Coral, a Souvenir, hoje tem a fosca lavável. Tem. E assim, eu lavava de verdade, de jogar sabão e água.
e realmente lavava. E as pessoas ainda têm esse negócio de querer comprar semibrilho, de querer comprar top de pétala por ser lavável. E na arquitetura, querendo ou não, o que é mais recomendado é a tinta fosca, porque é a que mais disfarça a imperfeição. Então aí acaba que... A gente tem um trabalho em laboratório que a gente está tentando buscar isso no nosso fosco total. Sim. Só que, de novo, o fosco é muito difícil de tu conseguir ter esse balanço. Nada. É aqui, ó. Pode voltar para cá, vocês. Esse aqui também é um outro equipamento, um outro teste, que ele sim que vai me dizer a durabilidade que a minha tinta vai ter ao longo do tempo, pegando sol, pegando chuva e pegando umidade. Então esse aqui é uma câmera de intemperismo. Então aqui dentro a gente simula a radiação UVA e UVB, simula um orvalho, simula uma quantidade de água alta, simula uma chuva e a gente vai fazendo os ciclos dentro desse equipamento. Então, deixa 4 horas a lâmpada ligada simulando o sol. Molha durante 15 minutos, 20 minutos, deixa a umidade, bota a temperatura, enfim, aqui é que a gente consegue simular realmente como que esse produto vai se comportar na parede. Então a gente tem, por exemplo, essa tinta aqui que o pessoal está analisando. A gente faz a aplicação num acrílico, que aqui ele não tem absorção nenhuma, então a gente vai ver realmente a degradação do polímero, da resina e dos materiais, e a gente faz uma simulação num fibrocimento, certo? A gente coloca naqueles suportes, tá desligado. E aí aqui dentro a gente também pode colocar piso cerâmico, bota chapinha de metal, enfim, a gente realmente simula. Aí tem as lâmpadas que vão simular a radiação UVA e UVB, e a água, que não, provavelmente é porque o equipamento está parado, mas tem água aqui, enfim, que vai simular todo o intemperismo que esse produto vai sofrer lá fora. E aí, em cima disso, a gente analisa depois, porque ele fica nesse suporte aqui, né? Aqui tem uma que vai dar pra gente ver, ó. Ele fica nesse suportezinho aqui, onde uma parte fica coberta e a outra parte fica voltada para as intempéries, certo? E aí a gente depois faz a medição no espectrofotômetro, que eu mostrei para vocês. Então, antes de colocar aqui, a gente mede esse verde, como é que tá, o delta E, o delta L, o delta A dele. E depois, a cada 100 horas, a gente tira as plaquinhas daqui de dentro do equipamento e mede de novo, delta L, delta B, brilho, cobertura, a gente faz todos os testes. E aí, aqui vocês já conseguem ver a diferença? Vamos passando ali para vocês verem. Conseguem ver? Sim. Tá mais fraco. Isso. Então, é essa análise que a gente faz. Não tem uma norma específica, mas a gente diz que a cada 100 horas equivale a mais ou menos 1 ano. Tá. Então equivale mais ou menos a 1 ano. Mesmo a tinta sendo para ambiente interno, ela passa por todos esses testes. Tudo. Mas hoje em dia as tintas são interno e externo, né? Econômica que é interno só, né? Mas de standard para cima já é tudo externo e interno. E elas têm proteção UV todas ou não? Não tem proteção UV. O que dá essa proteção UV para ela, da radiação solar, seria a resina que a gente utiliza. Não tem um aditivo específico, entendeu? A tinta em si não tem? Não, a tinta em si não tem. Aí, no caso, Só o novo produto que nós vamos lançar. A Premium, que pode ser utilizada em área externa. Para uma área externa, qual a durabilidade dela? É de 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos.